Romualdo, hoje eu tenho 42 anos e eu sou pastor de uma congregação. E o que acontece? Lá na minha congregação tinha em base aí, em média de 8, 10 pessoas por aí. Não tava começando o ministério. E o que aconteceu? Lá tinha uma menina que toda vez que ela ganhava oportunidade, ela falava da vida dela. E falava assim, porque eu, usando esse termo mesmo, eu saía com todo mundo, eu usava aquelas, sabe, né? E um monte de coisa que não identifica. E essa menina não era liberta, eu via isso. Eu, assim, via-se, nem tanto que num dia que ela subiu, pegou o microfone, eu vi 2 demônios acompanhando ela. E eu falei, Senhor, o que é isso? E tantas vezes fui na casa dela orar e via que ela não era liberta. Ela ainda xingava, e ela tinha mania de fazer o quê? Botar a mão na cabeça das pessoas. Uma pessoa, segundo a doutrina da nossa igreja, qualquer igreja que você for aí, não permite que você bote a mão na cabeça da pessoa se você não for ungido, né? A diácono, presbítero, alguma coisa assim desse naipe, pastor, né? E o que acontecia? Ela queria fazer isso em cima de uma pessoa endemoniada. E ela tinha uma criança pequena. O que acontecia? Ia ali a pessoa endemoniada, pegava a criança dele, tacava na janela, para fora da janela e matava a criança. Só que o que aconteceu? Eu ainda assim estava dando chance, estava dando oportunidade. Ela cantava, louvava, pregava, mas tudo fora da Bíblia. Eu estava vendo umas coisas ali que não tá. E eu ensinava, falava, isso não é assim. Oportunidade não é falar da sua vida. E eu falava, não é contar historinha. Ficava contando uma meia dúzia de história lá, mas não tinha Bíblia. Quase não, ela não fazia aquilo baseado em alguma coisa na Bíblia. Ficava assim. E um monte de coisa que não edificava. E no meio da pregação ela tinha a mania de ficar conversando com os outros. E falando daqui, falando dali. E coisa que não tinha nada a ver com o culto. Nada a ver. E o que aconteceu? Eu ficava só observando. Ficava observando, porque igreja pequena é assim. É fácil você notar alguma coisa que acontece. Igreja grande não. Se alguma pessoa faz alguma coisa lá atrás, dá um assovio, é difícil você perceber na hora. Aí o que aconteceu? Eu percebia muito isso, que ela ainda não estava liberta, mas que ela estava fazendo algumas coisas ali de gente que tem fora, que não tem vida no altar. Eu soube que ela arrumou briga lá com a mãe, não falava com a mãe, soube uma cacetada de coisa, e via que ela precisava de libertação, mas ela em si própria não se libertava, não se ajudava. Aí o que aconteceu? Um dia foi a gota d'água. Eu peguei, a gente deu oportunidade para ela dar uma saudação, sabe o que ela fez? Ela pregou. E aí na hora de usar a Bíblia, usou na hora errada. E fora que também contou algumas histórias aí, coisa da vida dela. Aí conclusão, eu peguei assim, eu falei, vou tomar uma atitude meio esdrúxula aqui. Espírito Santo, me segura. Aí sabe o que aconteceu? Eu pensei em escrever um bilhete e falar assim, já deu, seu tempo acabou, coisa parecida. Ela achou que ela ia pregar ali. E não era assim. Ela ficou de 15 a 20 minutos. Nem o pregador que eu chamei usou isso tudo. Aí eu escutava umas conversas dela e falava, eu fui melhor do que o pregador. Como assim? Que história é essa? Na igreja ninguém é melhor que ninguém, não. E Jesus é que é o melhor, do que a gente. Não, eu fui melhor que o pregador. E o pregador coitado, nem exigiu o tempo dele. Pregou ali e edificou a igreja. Aí
Nesse dia, sabe o que eu fiz? Olha, eu de propósito fiz isso. Falo isso diante de Deus, mas eu senti de Deus aí que eu não cometi uma atitude legal. Eu desliguei o relógio, pá, apaguei tudo. E todo mundo ficou assustado. Ah, que é isso? Que foi? Todo mundo sentou, o culto continuou. E ela continuou falando. Aí ela entregou. Só que o que aconteceu? Eu esperei dar um tempo, esperei dar uns 10, 20 minutos mais ou menos. E liguei a chave, sem ninguém notar. Aí o pregador foi lá e tal. Aí deixei ela uns 2 meses sem ter oportunidade. E ela questionou. Aí eu falei, ó, eu não estou sentindo de Deus de te dar oportunidade, porque você tá fazendo coisa aí que não agrada a Deus. E pegou um vento, pensa num vento. Aí o que aconteceu? Voltou e teve outra atitude que eu não gostei também. Eu deixei uns 2 meses na disciplina e eu falei, ó, é o seguinte, espero que você se conserte. Se fizer besteira de novo, é 6 meses e sem choro, senão vai sair do ministério. Aí conclusão, ela foi lá. Só que o que aconteceu? Eu ouço a palavra mais suja da minha vida na hora que ela está falando. E ela falando umas coisas, ela soltou um palavrão no altar. Um palavrão que eu não tenho nem coragem de dizer aquilo. Mas daquele bem pesado mesmo. Usando umas expressões bem chula. Na hora de falar, eu falei, como é que é? Aí comecei, fiquei ali esperando. Aí eu chamei ela e falei, que história é essa disso aí? Você está me mostrando totalmente o contrário, que você não se libertou coisa nenhuma. Olha, a partir de agora, falei, é 6 meses de disciplina. E ela tentou debater comigo, debater com a minha esposa. Eu falei, e ela, até que ela saiu da igreja. E detalhe, quando ela estava na igreja, parecia que as coisas estavam assim, vazias do Espírito Santo. Parecia que o Espírito Santo não entrava ali, não conseguia habitar. Foi só ela sair. O que aconteceu? O Espírito, parece que a igreja se reavivou de novo. E aí o que aconteceu? Tava ali, ó, todo mundo que ia lá, ó, dava a sua saudação, fazia no Espírito, pregava no Espírito. E eu, o que eu fiz? Eu peguei um reloginho digital, botei lá ali na... Tem tipo um negócio assim uma parede, ali no... Assim, quando você está de frente para a porta da igreja e de costa para o altar. Aí tem uma parede ali em cima, eu botei um relógio ali para a pessoa ver. Conclusão, ninguém passa ali, ultrapassa o seu horário de pregar e da oportunidade. E assim aconteceu, né? A pessoa que não tem vida no altar, eu posso dizer, não consegue ficar ali em cima não. Parece que sente o peso, desce dali na hora. Tanto já chamei pregadores ali, eles desceram do altar porque não aguentaram. E foi assim que aconteceu. Fala pessoal, aqui quem fala agora é o Carlos Blanco. Gente, que história é essa? Realmente isso aconteceu, mas não vou citar o nome da pessoa, né? Era assim mesmo. E o que aconteceu? Quando a pessoa tem atitudes em cima do altar que não são coisas de pessoas que têm a vida no altar, né? Pessoas assim que estão pregando a palavra, mas não tem vida no altar, o que acontece? Chega ali na hora, parece que a máscara é escancarada ali. Por exemplo, uma pessoa que... esses dias eu vi pastores que xingaram palavrão em cima do altar, deram aqueles palavrão pesado. Aí teve uma que teve a cara de pau, eu não vou dizer o nome dela não, mas ela sabe. Teve a cara de pau de falar que ela falou um palavrão porque botou o espinho na carne, que Deus botou um espinho na carne nela. Ela tentou se justificar. Justificar o injustificável. Gente, Paulo xingava? Paulo tinha um espinho na carne, ele xingava?
Então, uma pessoa que fala uma palavra pesada em cima do altar, pode ter certeza que ela fala no dia a dia. E a boca fala que o coração está cheio. Se o coração não estiver cheio dessas coisas, pode ter certeza que a pessoa vai esvaziar ali em cima do altar. Ah, mas eu me empolguei. Gente, peraí, vigia. Hoje em dia, o que você fala no altar pode estar sendo filmado. E aí caiu na boca do povo, não tem mais como fugir. E é assim que acontece, tem que ter vigilância. Empolgação leva o erro. Como dizia o velho ditado, minha mãe sempre falava, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E padece mesmo. Porque o que acontece? Você fica envergonhado, marcado para toda a vida, por causa de uma atitude de pessoas que não têm vida no altar. Se você não tiver vida no altar, seu pecado de estimação vai ser mostrado ali em cima. E é isso que acontece, né? A pessoa escancara ali, ah, mas eu subi irado. Peraí, cara, existe uma coisa chamada vigiar e orar. Faltou consagração, faltou jejum, faltou oração, faltou de tudo ali. E aí, conclusão, você vai, prega fora do Espírito, prega fora da Bíblia, ou às vezes a pessoa não... Você fica nervosinho porque o cara não deu glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, não pode ser forçado não. A pessoa tem que... Ela tem que sentir de fazer isso. Para poder... Porque senão vai ser forçado e Deus não vai nem aceitar. Vai ficar aí, ó. Gente, vigiem mais. Orem mais também. Jejuem mais. Principalmente, não é só quando você for pregar não, em todo o tempo. Mas quando você for pregar, for fazer alguma coisa assim, de muita responsabilidade, mais ainda. Curtam, comentem, compartilhem essa história. Maria Blay, um abraço. Francisco Teles, Antônio Marcos, todos aqui. Priscila com Y também. O Paula Balt e Maria Angélica. Muito obrigado por terem me assistido até aqui. Mande sua história para mim. Não é história de cunho pesado, mas histórias que trazem lição de vida.